E aí, pessoal, tudo bom? Vem lá, vamos resolver uma questãozinha aqui do Enem, muito interessante. Vem comigo, deixa eu espelhar para você. Você vai gostar dessa questão. E aí, pessoal, química orgânica é a química que estuda os compostos do carbono, não é? O carbono é tão importante que tem uma química só para ele, tá vendo tudo? Carbono que está ali na família 4A, carbono que está da família de carbono, silício, né? Então, vê bem, o carbono, como está na família 4A, ele é capaz de fazer quantas ligações, pessoal? 4, não é isso? Quando ele está excitado, ou seja, ativado, quando os seus elétrons são ativados, ele é capaz de fazer 4 ligações. E essas 4 ligações são como, Guga? Podem ser todas ligações simples, um par de elétrons. Quando eu tenho uma ligação simples, eu chamo de simples ou sigma. Lembra disso? Uma ligação só é sigma. Quando eu tenho duas, uma é sigma e a outra é pi. E quando eu tenho três, é sigma, pi e pi. Então, aqui, quando eu tenho 4 ligações simples, eu digo que ele é hibridação sp3 e o ângulo é 109 graus e 28 minutos. Quando ele tem uma dupla, pelo menos no caso, né? Aí ele vai ter o quê? 3 simples e 1 pi. Eu digo que ele é sp2 e o ângulo é 120 graus. E nesses dois casos, uma tripla ou duas duplas, ele tem o quê, pessoal? Exatamente, 2 sigmas e 2 pi. Logo, ele é SP. O ângulo é 180 graus. Lembrando para você ficar bem por dentro disso, no primeiro caso, a gente tem a geometria tetraédrica. É espacial, tá? É um carbono espacial. Com 120, é uma geometria trigonal. E com 180, ela é linear. Então, a gente tem aí. Ele diz que as moléculas de nanoputiãs lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens e tal. E a pergunta, vamos lá, direto na questãozinha, no que ele tem para nos perguntar. Em que parte do corpo do nanokid este carbono é quaternário? Poxa, Google, o que é um carbono quaternário? Olha, pessoal, quando o carbono está ligado a um outro carbono, a gente diz que ele é um carbono primário. Ele está ligado a um carboninho só. Quando ele está ligado a 2 carbonos, como é o caso desse daqui, ó, do meio, né? Eu digo que ele é um carbono secundário. Guga, se ele estiver ligado a 3, então ele é terciário? Exatamente. Se ele estiver ligado a 3 carbonos, ele é terciário. E se ele estiver ligado a 4, aí eu digo que ele é um carbono quaternário. Lembrando que, como o carbono faz 4 ligações, ou ele é primário, ou ele é secundário, ou ele é terciário, ou ele é quaternário. Então ele pergunta na questão onde é que ele é quaternário. E aí, lembre-se, sempre que eu tiver a maneira de escrever for em traço, quando eu tenho 2 tracinhos aqui, isso indica uma dupla. Se eu tiver 3 tracinhos, isso indica uma tripla. Então, qual é o carbono quaternário? Vê, pessoal, esse carbono aqui é quaternário? Não, porque ele está ligado somente a um carbono, concorda? Que é o carbono do anel aromático aqui, do benzeno. Então, ele é primário. Tá certo? Guga, todos esses daqui, ó, esse daqui é o quê? Esse está ligado a 2, concorda? Não, ele está ligado a 3, tá vendo tu? Ele é terciário. Tá ligado aqui, ó, do abdômen, trincadinho, né? E aos 2 do anel aromático. Então, eu só tenho carbono quaternário aqui na mão. Porque na mão, ó, cada dedinho, que ele só tem 3, né? Vai ter um carbono e aqui outro carbono, já que tem uma tripla. Se tem uma tripla, é porque tem um carbono de cada lado, né? Então aqui, ó, esse rapaz está ligado a quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Quaternário. Então isso aqui é o quê? Mão é o punho, né? Não é cabeça, não é tórax, não é abdômen, nem é o pé. Então tu vê como é interessante essa pegada inicial. Então a gente agora pode vir para a introdução à química orgânica. Essa introdução que é bem legalzinha.
Lembrar que química orgânica já foi objeto de muita briga, viu? Por exemplo, Bergman dividiu a química em dois lados. Orgânica, que era dos seres vivos, e inorgânica, que era a química mineral. Isso aí, pessoal, foi lá para 1700. Aí chega Berzelius. Berzelius foi super importante, tá? Berzelius, ele dá a teoria da força vital. Guarda esse nome. O que é a teoria da força vital? É que você dizia assim, eu só posso ter composto orgânico a partir de outro também orgânico. Se eu não tiver composto orgânico, eu não chego a outro orgânico, não. Isso aí era um fato, era lei, até que o aluno de Berzelius, chamado Frederick Müller, conseguiu obter ureia. Ureia, sim, um dos componentes do xixi, um composto orgânico, a partir do cianato de amônio, que é um composto inorgânico. Pessoal, aí ele conseguiu fazer história pesadamente, porque ele conseguiu um composto orgânico, que é a ureia, a partir de um composto inorgânico, que é o sal. Então, ele derruba a teoria da força vital. Ele derruba, ele diz assim: está errado, eu consegui obter um composto orgânico de um composto inorgânico. Então, quem derruba a teoria da força vital é nosso querido Frederico Müller. E aí, pessoal, Berthelot, você vai estudar a reação de Berthelot, também faz uma reação bem importante. Ele também foi fundamental nessa consolidação da teoria de que a força vital estava errada, tá certo? Ele consegue também obter o benzeno a partir do acetileno. E aí a gente chega em Frederic August Kekuler. Ó, Kekuler, ele é o cara que diz assim, isso fica até hoje, né? Todo composto orgânico tem carbono. Acabou o papo. A química orgânica é a química dos compostos do carbono. Mas olha bem, isso que está aqui embaixo é fundamental. Ó. Todo composto orgânico tem carbono. Tem sim, mas nem todo composto com carbono é orgânico. Como assim, Guga? HCN, CO2, CO, H2CO3. Olha, o próprio NH4CNO são compostos de transição. Eles têm carbono, mas têm características ligadas à química inorgânica. Por exemplo, HCN é um ácido diarrênios. CO2 é o gás carbônico, produto das combustões, por exemplo. Então, lembrar, existe composto com carbono que não é orgânico. Agora, se é orgânico, tem carbono. Se é orgânico, tem carbono. Se é orgânico, tem carbono. Mas nem tudo que tem carbono é orgânico. Guga, eu também já li compostos não, os elementos organógenos. O que é isso? Elemento organógeno é aquele que geralmente aparece em composto orgânico. O composto orgânico tem carbono, mas o carbono não pode estar sozinho. Então ele vai estar geralmente com quem? Com hidrogênio. Certo? Geralmente, quase sempre, né? E aí você vai ter também os mais comuns, que é hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo. CHOPS. CHOPS. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Lembrando que é importante você lembrar dessa tabela aqui, ó. Por que é importante, Guga? Para as valências. O hidrogênio faz uma ligação, o oxigênio faz duas ligações, o nitrogênio faz 3 ligações e os halogênios fazem 7 ligações. Por que isso? Quem é da família 6A, faltam 2 elétrons para 8, faz 2 ligações. Quem é da família 7A, os halogênios, falta 1 elétron para fazer 8, faz uma ligação. Quem é da família 5A, faltam 3 elétrons para 8. Por que para 8? É o octeto, né? A quantidade máxima de elétrons da última camada. Olha aqui, ó. Quem é da família 4A tem 4, faltam 4. Quem é da 5A tem 5 elétrons na última camada, então faltam 3. Quem é da 6A tem 6 elétrons na última camada, então faltam 2. E quem é da 7A tem 7, falta 1. E lembrando, pessoal, que o nosso organismo, né, nós, seres humanos, somos formados basicamente por oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio. Tá certo? Os elementos mais comuns na natureza. E aí a gente vem para os postulados de Kekuler, já que eu estou falando do carbono. Vê, o carbono, ele é da família 4A.
Então, se ele é da família 4A, ele pode fazer 4 ligações. Por quê? 4A tem 4 elétrons. Para 8 faltam 4. Então, ele pode fazer 4 ligações, que podem ser todas ligações simples, ou sigma, 1, 2, 3, 4, que a gente diz que ele é tetraédrico, né? A hibridação sp3. Pode ter uma dupla, aí ó, sigma, pi, sigma, sigma, 3 sigmas e uma pi, que a gente diz que ele é sp2, ou uma dupla, que é sigma, pi, sigma, pi, ou sigma, sigma, pi, pi. Aí a gente diz que ele é sp. Só lembrando, né, a ligação simples, que é um par de elétron, eu chamo de sigma. A dupla, que são 2 pares de elétron, sigma e pi. E a tripla, que é o máximo que eu posso ter, né, 3 pares de elétron, sigma, pi, pi. Certinho? Fundamental isso, hein? Tem muita questão que pergunta quantas ligações sigmas e quantas pi existem nos compostos. Então, ó, hibridação do carbono, que eu acabei de falar. Quando ele só tem ligação sigma, sp3, ele é um tetraedro. Quando ele tem uma dupla, ele é trigonal. E quando ele tem 2 duplas ou uma tripla, a ligação é linear. Pessoal, essa tabela é fundamental. Eu faria um post-it e guardaria. Olha, faz um post-it e guarda, tá? É importantíssimo você guardar isso aí. E agora a classificação do carbono. O carbono primário, quando está ligado a um carbono. Secundário, quando está ligado a 2. Terciário, quando está ligado a 3. E quaternário, quando está ligado a 4. Se ele não tiver ligado a ninguém, estiver sozinho, a gente chama ele de primário ou numerário, tá? Primário ou numerário. Então aqui, ó, esses da ponta só estão ligados a 1, então ele é primário. Ó, o vermelhinho, tá ligado a quanto? Ligado a quantos? 1, 2, 3, 4. Quaternário. Ó, o verdinho aqui do meio, o triângulozinho, ó, tá ligado a 1 de baixo e 2 de cada lado, então ele é terciário. E esse daqui, ó, feita a estrelinha, de um lado um carbono, de um lado outro carbono, ele é um carbono secundário. Pessoal, eu queria falar um negocinho aqui bem rápido, tá? Para que ninguém se preocupe com isso aqui na hora da prova. Muita gente, às vezes, confunde aqui. Eu estou falando que é importante demais. Veja. Quando eu tenho essa nomenclaturazinha aqui, ó, todo mundo se dá bem, tá bom? Agora, cuidado, tá, pessoal? Quando ele coloca assim, ó, V. Tá vendo? Ó, muita gente aqui acha que ele está ligado a um hidrogênio. Pessoal, hidrogênio não pode estar no meio da cadeia. Isso aqui, ó, isso aqui você jamais vai encontrar. Está errado. Mas, Guga, por que está errado? Porque o hidrogênio só faz uma ligação. Então, eu não aprovo. H3C é a mesma coisa de CH3. Isso aqui é a mesma coisa, só maneiras diferentes de escrever, tá? Lembre-se que quando eu tiver carbono e hidrogênio, os hidrogênios estão acima, abaixo e do lado. Carbono, hidrogênio, hidrogênio nunca está entre. Hidrogênio nunca está entre. Legal? Nunca está entre. Legal, pessoal. Então, espero que vocês tenham entendido legal essa primeira parte. E eu queria agora falar de uma coisinha bem simples, que é o tal de carbono quiral. Vem-se embora. Vem ver comigo de novo aqui. Eita, Guga, que legal esse assunto, né? Eu também acho. Ó, o que é um carbono quiral? Quiral ou assimétrico? Bota o olho, bota o olho. Bota o olho, bota o olho. Pessoal, se quiser receber material, fala comigo direto no Zap ou no Instagram. Mando material de qualquer assunto de química para você, tá? Sem custo nenhum. Carbono quiral ou assimétrico é aquele que tem 4 ligantes diferentes. Por exemplo, esse carbono azul aqui, do meio, ele está ligado ao OH, que é diferente de CH3, que é diferente de H. Aí muita gente diz, pô, Guga, mas ele está ligado a carbono de um lado e carbono do outro. Mas, amor, não é assim não, que olha não. Ele está ligado a carbono de um lado, ele está ligado a todo esse resto do outro. Entendeu? Então, veja, essa parte de cima é diferente da de baixo, que é diferente de CH3,
que é diferente de C3H7. Isso aqui, ó, é C3H7, tá? Então, ele está ligado a 4 radicais totalmente diferentes. Ele é um carbono quiral. Por exemplo, esse carbono aqui, ó, que eu coloquei o ciclo, ele está ligado a H, que é diferente de CH3, que é diferente desse C3H6, que é diferente de C2H4 aqui. Então, ele tem todos os ligantes diferentes entre si. Legal? E, por favor, preste atenção. É importante que você entenda carbono quiral, tá? É aquele que está ligado a 4 ligantes diferentes. E aqui, pessoal, a ligação sigma, que é a ligação simples, né? A dupla, que é pi sigma, e a tripla, que é sigma pi. A ligação sigma é a mais longa, é a maior. Ela mede 1,54 angstroms. Pô, Google, eu tenho que decorar isso, é? Não, você tem que saber que ela é a maior, tá? Angstrom é uma medida que equivale a 10 a menos 10 do metro. Quando ela é dupla, ela vai tendo mais elétrons, ela vai encurtando, ela passa a ser 1,34. E quando ela tem tripla, ela encurta mais ainda. Quanto mais elétron, maior a atração, então menor o tamanho. Ela passa a ter uma ligação de 1,20. Lembrando, pessoal, sempre que eu tiver ligação dupla, uma é sigma e a outra é pi. Uma é sigma e a outra é pi. E quando eu tenho tripla, é sigma no meio e pi, pi. Lembrando que você vai ter aí o quê? Ligação simples é sempre sigma, dupla é sigma pi e tripla sigma pi, pi. Facilzinho, né? Muitas provas de vestibulares pedem isso, tá? Continuando nosso amigo carbono, o carbono faz 4 ligações e todas são iguais entre si. Então, pessoal, fundamental a gente lembrar dessa característica do carbono. O carbono faz 4 ligações, né? Ele é tetravalente. Beijo, pessoal. Segue o canal e dá uma força aí pra gente. Valeu!